Convido vocês para que abram suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Verso de número 22. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo de número 22. Faremos a leitura até o 35. E depois eu peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta. Tá bom? Não feche. Nunca a sua Bíblia quando o pastor estiver pregando. Nunca. Bíblia sempre aberta, conferindo o que ele está falando para ver se é verdade. Se ele não falar a verdade, pegue ele ali fora. Diga, olha pastor, o que você falou aqui não condiz com a verdade, tá bom? Quando as igrejas não têm a Bíblia na mão, me perdoe dizer isso para vocês, queridos. Ela está dizendo o seguinte, o que você está falando, se é verdade ou não, eu não estou nem aí. Eu quero me sentir bem. Tá ok? O que você está falando aí, ó, se é verdade ou não, ó, se tem fundamento nas escrituras ou não, o que eu quero é ter um tipo de emoção aqui, me sentir bem, e a gente vai tocando a vida como ela é. E isso não é legal. A Bíblia fala da igreja de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos, que Paulo estava pregando e eles estavam olhando as escrituras para ver se era verdade. É isso que nós queremos aqui. Tá bom? Amém. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá
sede. Amém. Pai, mais uma vez nós oramos nesta manhã e pedimos iluminação do Teu Espírito para que a Tua palavra fale com todos nós, principalmente comigo, Senhor. Que ela nos desafie, que ela nos exorte, que ela nos corrija e faça-nos desejar Jesus, o bem mais precioso que nós podemos ter nesta vida. Oramos pelos que estão enfermos, oramos pelo Renan, pela Jéssica, pela Maria, pela Ana. Lembramos, ó Deus, deles, conforte-os, alcance-os nesta manhã. Esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Este capítulo narra, capítulo 6 do Evangelho de João, ele é o capítulo que fala do único milagre que Jesus fez, que todos os evangelistas escrevem sobre ele. Mateus, Marcos, Lucas e João. O milagre da multiplicação dos pães. E é importante demais este milagre. Tem uma importância fora do comum. E é o capítulo também que mostra a inconsistência do coração humano. Porque começa com uma grande multidão que está seguindo Jesus por causa dos milagres que ele fez. E Jesus tem compaixão das multidões. Você pode ter certeza que o coração dele, ao ver a população do Rio Grande do Sul, é um coração de quem sangra, de quem sofre, ao ver a tragédia humana, o sofrimento humano. E Jesus, ao ver aquela multidão, vê que eles não tinham fome, vê aquelas mulheres com crianças pequenas, ele propicia o milagre de que 5 pães e 2 peixes são capazes de alimentar uma multidão que estima-se de 15 a 20 mil pessoas. E essa multidão fica extasiada com o milagre. Entretanto, no meio do capítulo, eles começam a ter problemas com Jesus, porque Jesus vai explicar o significado do milagre. E o capítulo 6 do Evangelho de João começou com uma grande multidão e termina com Jesus e apenas os seus 12 discípulos. Todos foram embora, abandonaram Jesus. E Jesus pergunta para os seus 12 discípulos o seguinte: vocês também não querem aproveitar e ir embora agora? Aí nós sabemos a resposta. Pedro olha e diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Portanto, mostra essa inconsistência do coração humano. É um capítulo da Bíblia que vai explicar a doutrina da salvação. Eu não vou falar sobre isto hoje. Mas por que algumas pessoas vêm a Jesus e seguem a Jesus e não desistem de segui-lo? Não importa o que aconteça com eles. Essas pessoas não desistem do discipulado. Entretanto, outras vêm, comem do pão, bebem do cálice, recebem o batismo, mas elas não perseveram. Jesus vai explicar isso aqui, queridos. Por que isso acontece? Por que as pessoas abandonam Jesus e caem no pecado da apostasia? E este capítulo vai mostrar também que há um determinado momento em que Jesus Cristo se retira. E vocês querem ver qual é o momento? Vocês estão com a Bíblia aberta? Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 15. Aliás, o 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, que sinal? Da multiplicação dos pães. João chama de sinal o milagre. Por quê? Porque o milagre não tem um fim em si mesmo, ele aponta para uma outra realidade. Quando as pessoas viram esse sinal, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Uau! Nós temos um homem que dá
pão para a gente. Nós temos um homem que paga as nossas contas, dá pão quente para a gente. É este tipo de rei que nós precisamos. Esse homem vai lutar contra os romanos, vai acabar com a pobreza, vai instaurar o paraíso na terra, a força. Ele é o nosso rei. Quando Jesus percebe isto, olha o que acontece com ele. Então se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Eram por volta das 5 horas da tarde, quando Jesus, de acordo com o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Jesus se retira, despede as multidões, ele empurra os seus discípulos, coloca eles, os obriga a entrar num barco e os empurra para o mar da Galileia, e Jesus se despede das multidões e vai para um monte, ficar sozinho. Ele se retira. Quando as pessoas não têm uma compreensão correta sobre Jesus, e esse capítulo vai descrever isto, a confusão que as pessoas, que as multidões têm acerca de Jesus. Ora chamam ele de mestre, profeta, rei. Ele é um profeta, mas eles não escutam a sua palavra. Ele é um mestre, mas eles questionam o seu ensino. E ele é um rei diferente daquilo que de fato ele é rei. Mas é um rei construído pela imaginação humana. É um rei político. É um rei que vai trazer soluções políticas apenas. É isso que eles querem. Mas o reino de Cristo é um reino que é do outro mundo. É um reino distinto de tudo e de todos. E por causa disso, Jesus se retira. Eu não faço parte disto. Agora, é um capítulo que vai mostrar Jesus também se aproximando. Por quê? Porque o texto fala, queridos, que os seus discípulos estão no meio do mar da Galileia à noite. E há uma grande tempestade. Mateus diz que o barco deles era açoitado pelo vento. E eles estavam desesperados, provavelmente sentindo-se abandonados por Jesus. Jesus nos empurra para o barco e ele some. Aonde ele está agora, em que nós estamos no meio de uma tempestade? Nós não conseguimos remar, nós não conseguimos ir para frente, tampouco voltar para a região de Betsaida. Nós estamos perdidos no meio do mar. Talvez é assim que você se sente muitas vezes, abandonado por Jesus, sozinho, remando com as suas próprias forças, e você se sente cansado, cansada dos ventos que são sempre contrários ao seu barco. Mas o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos dizem que Jesus, do alto do monte, olhava para os barquinhos dos seus discípulos, e por volta da última vigília, por volta das 3 da manhã até as 6 da tarde. E aí vocês podem ver o tanto que Jesus orou. Se ele foi para o monte às 6 da tarde, e na última vigília, que é às 3 da manhã, ele ficou aproximadamente 8, 9 horas com seu Pai, em oração, pedindo talvez sabedoria, pedindo entendimento para a sua missão, diante do fervor dos galileus para fazê-lo rei, à força, diante do ódio dos judeus que queriam matá-lo já. E o que acontece com Jesus? Ele vai em um determinado momento da noite socorrer os seus discípulos. Entretanto, não tem um barco à sua disposição. Está lá o mar encapelado. O que Jesus faz? Jesus anda sobre as águas, desafiando toda a lei de probabilidades da natureza. Porque o Senhor Jesus
não conhece nenhum tipo de obstáculo, porque todas as leis deste universo estão subordinados ao poder do Senhor Jesus Cristo. Toda a natureza, e isso nós podemos afirmar, toda a natureza está debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, e não há impossíveis para Ele. Os seus discípulos, quando vêm, ficam atemorizados. Quem não ficaria? Alguém andando no meio da noite, sobre o mar, na sua direção. E aí Jesus diz para eles: não tenham medo. A primeira coisa, sou eu. Eles conheciam a Bíblia. Essa palavra, sou eu sou, foi a palavra que Deus falou com Moisés lá na sarça ardente. Quando Moisés teve esse encontro com Deus, sou eu sou. Não tenham medo. Deus se preocupa com a sua vida emocional. Deus se preocupa com o fato de você ter ansiedades. E Ele diz para você nesta manhã: sou eu. Eu vim te socorrer. Não tenha medo. Não tenha medo. Medo, 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 medo. Não tenha medo. E o texto diz que tão logo Jesus chegou ao barco. Vocês lembram da história do Pedro? Mas Jesus chega ao barco. O barco chega logo. Logo o barco chegou ao seu destino. Porque quando Jesus entra no barco da nossa vida, as provações acabam, por mais difíceis que sejam. Eles estavam a uma distância significativa até a margem do outro lado de Cafarnaum. Mas tão logo ele entrou, o barco talvez tenha sido motorizado. Chegaram firmes. Sou eu. Não tenha medo. Dias atrás, a minha filha teve umas crises de medo de madrugada. Isso é normal. E por várias noites ela acordou a gente. E teve uma noite que eu fui dormir com ela. Deitei num colchão ao lado da cama. Mas antes eu orei. E dei um beijo, abracei. Lembrei de quando ela era um bebê. Eu falei assim: você está com medo agora? Ela disse: não. Você vai ficar aqui, pai? Vou. Foi para ela: filha, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ela me abraçou assim, fazia assim na minha mão. Só que um dia o papai não vai estar sempre com você. Um dia você vai crescer, você vai casar, você vai ter a sua vida. Mas você tem um pai que é infinitamente melhor do que eu, e ele está em todos os lugares. Quanto mais perto você chegar dele, menor será o teu medo. E ela dormiu. Quanto mais perto do coração do Pai a gente escuta: sou eu, não tenha medo. Um pouquinho longe dele, nós criamos medos, fantasmas, e cria mesmo. No outro dia de manhã, a multidão que havia comido o pão, eles vão atrás de Jesus.
E eles pegam seus barcos e atravessam e vão até Cafarnaum, que era o QG de Jesus, a cidade dele. Quando eles chegam lá, eles encontram Jesus. E eles ficam... Como é que é? Os seus discípulos foram primeiro. O Senhor não foi. O Senhor despediu a gente, mas os seus discípulos foram. Não tem outro barco aqui. Como é que o Senhor chegou aqui? A partir deste ponto que nós lemos, versículo 22, as multidões farão 3 perguntas para Jesus. Farão um pedido para ele. E ouvirão uma resposta extraordinária de Jesus, uma afirmação extraordinária. Vamos ver? A primeira pergunta: como o Senhor chegou aqui? Versículo de número 25. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E aí vem a resposta de Jesus. E ele não responde da maneira como ele chegou. Ele não responde à curiosidade deles. Imagine se ele dissesse: eu vim andando sobre as águas. Talvez era tudo que nós gostaríamos que ele dissesse, para que enfim essas pessoas acreditassem em Jesus. Sabe de uma coisa? Não tinha mesmo barco, mas olha, eu andei sobre as águas e eu posso fazer qualquer coisa por vocês. Jesus não trabalha assim. Ele não responde, mas ele faz afirmações contundentes sobre o estado e a motivação daquelas pessoas ao atravessarem o mar em busca de Jesus. E olha o que ele diz para elas. Verso 26. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês não estão em busca de conhecer a mim. Vocês querem comer pão. Vocês querem que os problemas de vocês sejam resolvidos. Tão somente. Mas vocês não estão interessados em saber quem eu sou, por que eu vim, qual é o teu problema de verdade. Vocês não estão interessados em saber disto. E olha o que ele diz para eles. Verso 27. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela qual permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Vocês devem trabalhar e se esforçar, não em busca apenas do pão físico, que logo se deteriora, logo se acaba, e amanhã você vai ter fome de novo. Mas vocês devem se esforçar e trabalhar por uma comida que vai produzir vida eterna no coração de vocês. É muito pouco se eu apenas curar vocês dos males físicos. É muito pouco se eu der comida a vocês. É muito pouco, vocês precisam de mais. A necessidade de vocês é gigante. E vocês devem trabalhar, vocês devem se esforçar pela comida que produz vida eterna. E aí eles farão a segunda pergunta. Verso 28. Que faremos para realizar as obras de Deus? O que nós vamos fazer? O que a gente precisa fazer para ser salvo, então?
para ter a vida eterna. A gente precisa trabalhar muito, se esforçar muito. A gente precisa realizar atos que a religião pede para a gente. O que nós precisamos fazer, nós queremos fazer, nós estamos dispostos a arregaçar as nossas mangas e trabalhar duro pela nossa salvação. Isto mostra na pergunta deles que eles estão completamente perdidos. Eles estão acreditando na salvação não como uma dádiva que nós recebemos de Deus, mas como algo que você faz e porque você fez isto, Deus é obrigado a te dar aquilo. Mas não é assim o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é uma dádiva que Deus nos dá. O Evangelho de Jesus Cristo nós recebemos como uma dádiva e não como uma recompensa dos nossos esforços. E olha a resposta de Jesus. O que Deus quer de vocês para que vocês sejam salvos? O que Deus quer de vocês para que vocês tenham a vida eterna? Olha o que ele diz: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Deus enviou. O Evangelho é simples demais. É você crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o que significa crer? É acreditar que ele foi um personagem histórico que viveu na Palestina no primeiro século da nossa era? Não. Os demônios acreditam desse jeito, a Bíblia fala. E eles tremem quando pensam em Jesus. Crer é ter uma relação com Ele. E à medida que você se relaciona com Ele, você passa a acreditar cada vez menos em você. Você passa a confiar cada vez menos em você. E nas suas obras, nas suas ações, na sua própria justiça. E passa a crer apenas em Jesus Cristo. Crer nele é dizer: Senhor, eu estou aqui. Nada nas minhas mãos eu trago. Eu não tenho nada de bom para te dar. Tudo que eu faço é incapaz de conquistar o teu coração e conquistar a salvação. Mas olha aqui, Senhor, o teu filho na cruz do Calvário fez tudo por mim. O teu filho na cruz do Calvário levou os meus pecados. O teu filho na cruz do Calvário recebeu a punição que era minha. Ele recebeu em si mesmo. E eu creio que o Senhor transferiu a justiça dele para mim. E é nessa justiça que eu me agarro. Eu não apresento nada de bom para o Senhor, mas eu apresento o teu filho como meu Salvador. As religiões não querem um Salvador. As religiões querem um Deus a quem elas podem manipular. Eu vou fazer isto para que você me faça aquilo. Eu vou andar direito, na verdade, de segunda de domingo até sexta-feira. Porque sexta-feira, a partir das 6 da tarde, é sextou. Aí no domingo vou lá e o Senhor vai contar que eu andei uns 5, 6 dias assim bem, e o Senhor vai me abençoar e o Senhor vai me dar. É este Deus manipulado, que você coopera com Ele. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é diferente. É um Salvador que vem ao mundo, porque nós não podemos salvar a nós mesmos, mas Ele veio e nos salvou por sua determinação e graça. E é pela graça que nós somos salvos, e isto não vem de nós, é dom de Deus, e não vem das nossas obras, para que nenhum de nós se glorie diante de Deus, mas todos nós, um dia, quando chegarmos diante dele, vamos dizer:
Por que que o Senhor me abençoou? Eu não merecia ser abençoado com a salvação. Eu não merecia ser abençoado com a família que eu tive, com as dádivas que o Senhor me deu. O Senhor é bom, o Senhor é bom, a sua misericórdia não acaba, e nós iremos te louvar por toda a eternidade, por causa da tua bondade. É isto o Evangelho. Não é você fazer para Deus te dar. Deus te deu, porque Ele fez a obra que era necessária. Fé. Você sabia que esta fé traz vida para o coração humano? Você sabia que o Evangelho de João, que é o evangelho mais lido do mundo, e que às vezes eu leio e faço assim, ó, porque eu era um jovem, queridos, desesperado. Eu estava dentro de uma casa noturna, e eu escutei uma voz falando comigo, e eu saí de lá, deixei as pessoas que estavam comigo me esperando, elas devem estar até hoje lá, me procurando, e eu lembro que eu fui para minha casa, e eu abri esse Evangelho, e Deus falou comigo, e eu estou aqui. Ele me curou, Ele me transformou. E você sabia que este Evangelho foi escrito com um objetivo? Abre ele, versículo de número, capítulo 20. Versículo de número 30. João 20 e 30. Obrigado, Beatriz. Bia. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam. Olha aí a fé. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, é crer e crendo. Outro dia eu explico isso para vocês. Vocês têm o quê? Confusão, medo, ansiedade, angústias, desespero, necessidade de fazer alguma coisa para garantir a sua salvação? Não. Para que crendo tenham vida em seu nome. Vida. É isto. Última pergunta. Capítulo 6. Versículo de número 30. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Talvez essa seja a sua pergunta na hora da angústia. O que o Senhor pode fazer por mim? O que o Senhor pode fazer pelo Rio Grande do Sul? O que o Senhor pode fazer pelo Brasil? O que o Senhor pode fazer pela minha família? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O que o Senhor vai fazer para a gente crer no Senhor? Jesus já tinha curado um paralítico, de acordo com o Evangelho de João, e alimentado uma grande multidão só com 5 pães e 2 peixes. E aí, o que o Senhor vai fazer mais para a gente crer? É pouco. Às vezes as pessoas falam comigo assim: se tivesse um milagre hoje na igreja, assim, se tivesse milagre todo dia, nós iríamos crer mais. Os ímpios seriam alcançados pelo Evangelho se tivesse grandes milagres. Não, não necessariamente. Está aqui. Tinham acabado de comer de forma milagrosa.
já estavam seguindo Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Mas eles querem mais. Porque se não tiver mais, nós não vamos crer. E na verdade o contexto aqui é o seguinte: os nossos pais comeram pão que vinha do céu de forma milagrosa por 40 anos. Nós comemos ontem. Queremos hoje. Quem sabe se o Senhor continuar mandando pão de graça para a gente dos céus, sem que a gente trabalhe, sem que a gente faça nada, aí no final a gente vai dar uma chance para o Senhor. Duas negações de Jesus. A primeira: não foi Moisés quem deu pão para vocês. O paganismo está entranhado nas nossas vísceras espirituais. Quando tem um milagre, nós não olhamos para Jesus, nós olhamos para os homens. Ah, o pastor fulano de tal fez isso. Oh! Não foi o Moisés. Isso é paganismo. O Moisés foi apenas alguém que Deus usou. Aliás, ele não produziu pão nenhum. Mas quem deu pão para vocês foi o meu Pai, que está nos céus. Não foi o Moisés. A religião centrada no homem não nasceu no Brasil. Tem as suas origens lá no Jardim do Éden. Segundo, a segunda negação: o maná que eles comeram não foi o centro do milagre. Mas ele apontava para algo. E qual é? Para onde esse milagre apontava? Verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Deus deixou a nação de Israel 40 anos no deserto, comendo o maná que caía do céu todas as manhãs, para de alguma forma ensiná-los de uma coisa: não é deste pão apenas que vocês precisam. Vocês precisam de outro pão que virá dos céus, porque a fome que vocês têm é profunda demais. E vocês não são apenas animais que são saciados com comida. Vocês têm um espírito, vocês carregam a minha imagem e a minha semelhança. Mas a nação de Israel não entendeu isto. E aí nós chegamos à declaração fantástica de Jesus. É a primeira das suas declarações no Evangelho de João, dizendo: eu sou. Eu sou o pão da vida. Versículo 35. Eu desci dos céus para saciar a fome de vocês. Eu sou o pão da vida. E olha o que ele diz: quem vem a mim, é a fé salvadora, ir até Cristo, jamais terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. É a fome que deixa o coração inquieto. Essa sede provoca desespero na alma humana. E Jesus está dizendo: eu estou bem aqui. Eu vim matar esta fome. Eu vim matar esta sede. Tudo que eu fiz, os pães, os milagres, lá no deserto, foi para mostrar que um dia eu viria para solucionar o problema de vocês. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre uma série de
nos Estados Unidos, que fez muito sucesso. E estima-se que os atores principais da série, estima-se não, eles ganharam $1 milhão, não por temporada, mas por episódio. Você tem ideia do que é isso? Eu não sei quantas temporadas essa série teve. Não vou falar também aqui. Vou deixar vocês curiosos. Mas $1 milhão por episódio. E em 2022, um dos personagens escreveu num livro: não tenho vontade de viver. A Lana acho que já sabe quem é. Nada preenche o meu vazio. Eu não encontro significado em nada. Às vezes nós acreditamos que se tivermos mais, um pouquinho mais, como dizia o Rockefeller, um título a mais, uma viagem a mais, um carro a mais, um apartamento a mais, tudo coisas boas, queridos. Uma viagem, um título, um carro, um apartamento. Mas são coisas que não matam a fome. Eu sou o pão da vida. Quem vir a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. A grande questão para nós nesta manhã não é se nós somos dignos de ir até Jesus. Mas a grande questão é se nós temos essa fome. Você tem fome no seu coração? Você anda inquieto? Você tem medo? Você tem angústias, você não sabe por que você não consegue ficar satisfeito ou satisfeita. Essa é a grande questão. Fome. E a fome que alimenta a existência humana é Jesus Cristo. O pão que alimenta a existência humana é Jesus Cristo. O pão que alimenta o significado da existência, Jesus Cristo. O pão que dará a felicidade ao homem, Jesus Cristo. A grande questão: você vai vir até Jesus hoje? Ou você vai exigir mais um milagre dele? Ou você vai recusar vir a Cristo dizendo: eu preciso de provas mais convincentes de que o Senhor é capaz de fazer isto ou aquilo. Eu preciso de mais tempo para pensar. A grande questão é essa: você virá até Jesus hoje. Daqui a alguns minutos vamos participar da ceia. Eu queria que você soubesse disto, que é a partir da morte e da ressurreição de Jesus que nós encontramos significado para as nossas vidas. Versículo 47: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém. Senhor, nós te damos graças nesta manhã. Nós oramos e suplicamos em nome de Jesus, para que o Senhor venha alimentar a nossa alma, nosso espírito, e tirar de nós, ó Deus, esta angústia, esta aflição, esta ansiedade, esta inquietação, e dar paz ao nosso coração, esta paz que excede todo entendimento. Queremos alimentar-se de Jesus e termos a retidão de Cristo em nós. Queremos alimentar-nos de Jesus Cristo nesta manhã e ter o fruto do Espírito em nós. Queremos alimentar-nos de Jesus Cristo e termos a esperança de Jesus em nós. Oh Senhor, dá-nos desta graça de irmos até o Senhor e comermos de Ti. É a minha oração, em nome de Jesus.